Gosma Rosa, Fernanda Trias. Por que você quis se tornar um santo? Por que não? Por que você quis me morder? Porque você deixava. Nos dias de névoa, o porto se transformava em pântano. Uma sombra cruzava a praça, apoiando-se nas árvores e, ao tocar qualquer coisa, ia deixando as marcas grossas de seus dedos. Sob a superfície intacta, um mofo silencioso fendia a madeira. A ferrugem perfurava os metais. Tudo apodrecia, e nós também. Quando Mauro não estava comigo, eu saía para dar umas voltas pelo bairro nesses dias nevoentos. Deixava-me guiar pelos painéis luminosos do hotel, que piscava ao longe OTAACIL. Já não era um hotel, e sim um dos tantos edifícios ocupados da cidade, mas as letras que faltavam eram as mesmas de antes. Em que antes estou pensando? Ainda parece que ouço o ruído do neon, sua vibração elétrica e o falso curto-circuito de outra letra a ponto de se apagar. Os ocupantes do hotel o deixavam aceso não por insistência, tampouco por nostalgia, mas para lembrar-lhes de que estavam vivos. Ainda podiam fazer algo caprichoso, meramente estético. Ainda podiam modificar a paisagem. Se vou contar essa história, deveria começar por algum lado. Escolher um começo. Mas qual? Nunca fui boa para os começos. O dia do peixe, por exemplo. Essas coisas minúsculas que marcam o tempo e o tornam inesquecível. Fazia frio e a névoa se condensava sobre os contêineres transbordados. Não sei de onde saía tanto lixo. Era como se digerissem e se excretassem sozinhos. E quem te disse que os dejetos não somos nós mesmos? Max poderia ter dito algo assim. Lembro-me de que dobrei a esquina do velho armazém, com sua porta e janelas fechadas com tapumes, e, ao descer pela avenida do Porto rumo ao sul, a luz verde e vermelha do painel luminoso se derramou sobre mim. Mauro voltaria no dia seguinte, e com ele também viria outro mês de confinamento e de trabalho. Cozinhar, limpar, controlá-lo dia e noite. Cada vez que o levavam, eu dormia um dia inteiro, até recuperar o sono que ele sempre ameaçava ou interrompia. A eterna vigília. Para isso, me pagavam uma quantia exagerada, mas que nunca seria o suficiente para me recompensar. E os pais de Mauro sabiam. Respirar o ar estancado do porto, percorrer as ruas, visitar minha mãe ou Max, eram os luxos que eu me dava naqueles dias nos quais meu tempo deixava de ter um preço. Isso se eu tivesse a sorte de que não chegasse qualquer vento. Na Avenida do Porto, só encontrei pescadores, com a gola do casaco levantada até as orelhas, as mãos vermelhas e ressecadas. Por todos os lados se estendia a água larga, um estuário que transformava o rio num mar sem margens. A névoa borrava o limite do horizonte. Poderiam muito bem ser 10 ou 11 ou 3 da tarde nessa claridade leitosa e sem matizes. As algas boiavam não muito longe, como um catarro sanguinolento, mas os pescadores não pareciam preocupados. Apoiavam seus baldes ao lado das cadeiras de praia, punham a isca no anzol e reuniam a força de seus braços secos para lançá-lo tão longe quanto fosse possível. Eu gostava do ruído que a carretilha fazia ao soltar a linha. Fazia-me lembrar dos verões de bicicleta em São Felipe, as rodas sem freios na descida, com os joelhos para cima, para que os pés não se prendessem nos pedais. Toda a minha infância estava nessa bicicleta. Nas praias que agora são proibidas, rodeadas por aquela faixa amarela que o vento destroçava
e que os policiais mascarados voltavam a instalar. Zona de exclusão, diziam as faixas. Para quê? Se só os suicidas escolhiam morrer assim, contaminados, expostos a doenças sem nome e que tampouco eram sinônimos de morte rápida. Só uma vez, muito antes de meu casamento com Max, é que vi um banco de névoa tão denso como o daquele dia. Foi em São Felipe, uma madrugada de princípios de dezembro. Lembro-me disso porque o balneário ainda estava vazio, exceto pelos poucos que passávamos todos os verões aí. Max e eu íamos caminhando vagarosamente pela avenida da praia, sem olhar para a Praia Negra, acostumados ao ritmo das ondas que quebravam na beira-mar. Para nós, aquele ruído era como um relógio, uma certeza de todos os verões que ainda viriam. Diferentemente dos turistas, não íamos a São Felipe para descansar, mas para confirmar uma continuidade. A lanterna de Max era a nossa única fonte de luz, mas já conhecíamos o caminho. Paramos na altura do pia, onde geralmente se escondiam os amantes, e nos apoiamos nas ripas de madeira branca. Max apontou a lanterna em direção à praia e, apesar de tanta névoa, nos deparamos com uma multidão de caranguejos. A areia parecia respirar e inchar como um animal roncando. Os caranguejos fugiam do foco de luz e se escondiam entre as fendas do pia. Centenas de caranguejos diminutos. O que Max disse? Não me lembro, mas tenho a sensação de que nós dois nos estremecemos como se pela primeira vez estivéssemos conscientes de que existia algo incompreensível ali, maior do que nós. No inverno, da margem sul, não se notava saltar nem um peixinho. Os baldes dos pescadores estavam vazios, as iscas inúteis dentro das bolsas de nylon. Sentei-me perto de um homem que usava um gorro com orelheiras de estilo russo. Minhas mãos tremiam de frio, mas não fiz nada para esquentá-las. Eu, ao contrário de Max, não acreditava que a vontade fosse algo independente do corpo. Por isso, ele tinha passado os últimos anos fazendo exercícios intensos. Lavagens, privações, ganchos que puxavam a pele, o êxtase da dor. Em jejum, o organismo era uma membrana prodigiosa, dizia. Uma planta sedenta que tinha permanecido tempo demais na escuridão. Talvez. Mas o que Max procurava era outra coisa. Separar-se de seu corpo. Essa máquina indomável do desejo, sem consciência nem limites. Repugnante e ao mesmo tempo inocente. Pura. O pescador percebeu que eu o observava. Com os pés pendurados em direção à água, sem máscara nem botas de borracha e com uma mochila que parecia estar cheia de pedras, ele deve ter pensado que era eu outra pobre louca com vontade de saltar no rio. Talvez minha família tivesse morrido. Um por um, teriam entrado no centro de terapia intensiva para nunca mais sair. A água quase não fazia ruído ao tocar o muro. Os ventos seguiam tranquilos. Quanto pôde durar a calma? Toda guerra tinha sua trégua, inclusive esta, cujo inimigo era invisível. A linha se retesou de repente e viu o pescador puxar e enrolar a carretilha até que um peixe minúsculo se alçou no ar. Ele se curvava sem força, mas o breve brilho das escamas prateadas despertou no homem um sorriso. Ele o agarrou com a mão sem luva e lhe tirou o anzol. Quem sabe que morte e que milagre continha esse animal? E assim ficamos observando o homem e eu. Esperei que o pusesse no balde, mesmo que fosse por um tempo, mas ele resolveu devolvê-lo diretamente à água. Era tão leve que entrou sem fazer o mínimo barulho. O último peixe. Um minuto mais tarde já estaria longe, imune à espessura de raízes, a armadilha mortal de alga e lixo. O homem girou para me olhar e me fez um gesto com a mão. Este é o ponto de meu relato, o falso começo.
Aqui eu poderia facilmente inventar uma profecia ou um sinal de tudo o que viria depois, mas não, isso foi tudo. Um dia qualquer, a uma hora qualquer, exceto por esse peixe que se elevou no ar e voltou a cair na água.